Então, sintomas são fáceis de ser evidenciados, mas a cura só vem se eu for em cima da causa. O que é que causou você diminuir o ritmo de leitura, de oração, de frequentar os cultos, de ir para a célula, de ser dizimista, de ser ofertante? Porque isso são sintomas de uma doença espiritual. São sintomas. E a Bíblia diz no livro de Mateus, versículo 17, do 19 ao 21. Abra sua Bíblia, Mateus 17, 19 ao 21. E este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular. Os discípulos ficaram com vergonha, porque os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Jesus foi lá e expulsou. Aí os discípulos com vergonha falaram assim: Jesus, vem cá no canto aqui, que eu quero te perguntar um negócio. Eles não deixaram ninguém ouvir não. Vem cá. Perguntaram a Jesus em particular: por que motivos não podemos nós expulsá-lo? E Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas tem mais um porém. Aí ele diz: mas, além da fé, porém, além da fé, mas esta casta, não basta a fé, esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Amém? Tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Com a fé eu posso dizer para o monte: sai daqui e vai para acolá. Mas a Bíblia diz que quando a gente busca cura espiritual, tem que ter um pouquinho mais do que fé. Ele diz: tem que ter oração e jejum. Algumas doenças espirituais, a fé vai. Mas quando tem envolvendo demônio, entidade maligna, quando tem envolvendo potestade, principados do inferno, tem que ser além. O remédio é oração e jejum. Às vezes nós estamos com alguns problemas espirituais precisando de cura. E se eu não ministrar mais nada, você já descobriu a solução. Oração e jejum. Muitas vezes, e não é errado, você está passando por um problema, você pede para a irmã: ora por mim, vem aqui no Ministério de Intercessão, ora por mim. Não é errado, porque Jesus orou pelo menino. Jesus orou pelo menino. Mas muitas doenças que nós temos, nós mesmos podemos resolver, se nós mesmos orarmos e jejuarmos. Eu estou falando de doenças espirituais. Porque se você parou à vontade de ler Bíblia, é porque você não está orando. É porque você não está mortificando a carne, porque a função do jejum é mortificar a carne. Conforme a carne morre, fortalece o espírito. É por isso que quando alguém está em jejum, parece que é tipo um start que liga. Você sem jejum, você começa a orar, o céu demora um pouco mais de cair. Se você insistir umas 3 horas, o céu cai. Mas quando você está em jejum, não dá nem 2 minutos, já está falando em língua e já está sentindo o Espírito ao seu lado. Por quê? Porque a carne está fraca e o Espírito está forte. Preste atenção, porque o nosso foco hoje é cura espiritual. Amém? É cura espiritual.
Léo, mas eu estou com a enfermidade aqui. Se você receber essa noite a cura espiritual, você vai ser curado na sua vida física. Amém? Então, nesse episódio, os discípulos ficaram sem entender. E Jesus falou para eles que quando eles enfrentassem algum problema, eles teriam que saber diagnosticar o problema. Então, quando você tem um problema na vida, quando você tem um problema na vida pessoal, financeira, emocional, espiritual, pare um pouco e faça o diagnóstico. O que foi que te levou até aquela situação? O que me levou até aquele momento? Qual é a causa do meu estado atualmente? Uma pessoa, quando ela tem depressão ou ansiedade, ela pode ter depressão, ansiedade por motivos hormonais, falta de algum tipo de hormônio afeta o psique do indivíduo. Ele pode, e isso aí é fisiológico, ele pode ter uma depressão, ansiedade por motivos emocionais. Eu lembro que no Covid, na efervescência do Covid, era até da turma. Aí começou, eu estava dando uma aula online, e começou a Covid, pessoas morrerem, pessoas que eu conhecia morrerem, pessoas que eu conhecia morrerem, e morreu um aluno meu que era da sala do Júnior, o marido da Ramaira, o Luiz. E quando eu já estava abalado, a gente em casa, eu estava fazendo live o tempo todo, eu e minha esposa, a gente não parou de pregar o evangelho com live. Gente, eu não uso rede social, não gosto muito, estou aprendendo com minha esposa, eu não gosto. Mas nesse período, o meu YouTube deve ter aproximadamente umas 100 mensagens, umas 100 pregações. Também depois que voltou para cá, nunca mais eu gravei. Não é o meu estilo, não é o meu estilo. Mas era o jeito que tinha para falar de Deus, eu falei no YouTube. Mas quando eu recebi a notícia, eu chorava de minuto em minuto. Eu entrei em um estado depressivo. Não foi hormonal, foi emocional. Eu chorava. Quando eu olhava para a turma online, eu chorava dando aula para eles. Quando eu ia na rua, aí eu encontrava a mulher dele, eu chorava mais do que a mulher dele. Aí ela me via chorando, ela chorava de um lado, eu chorava do outro. Eu entrei num início de depressão. Eu não conseguia pensar muito bem. Eu voltei para o serviço, lá no serviço eu chorava, me mandaram eu voltar para casa. Comecei a entrar em depressão emocional. Mas existem estados depressivos que são espirituais. Entidade maligna que se apodera da mente do indivíduo e vai levando ela para dentro de um buraco. Ela não vê solução. Não precisa a entidade ser daquelas que se manifesta. Ela, em vez de se manifestar externamente para todo mundo saber que aquela pessoa está com demônio, ela se manifesta só na mente da pessoa. Ela só conversa com aquela pessoa e vai botando aquela pessoa cada vez mais no estado depressivo. Eu não sei quem é que está passando por uma situação de início de depressão, mas diagnostica essa noite. Será que é fisiológica? Uma vitamina que falta em seu organismo? Será que é psicológica? Aí precisa de um psicoterapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra. Mas será que não é espiritual? Aquela criança, ela se jogava no fogo e na água. Aí alguém poderia dizer, ele está dando crise convulsiva. Não era não, era um espírito maligno sobre ele.